Vamos analisar um pilar da ciência que nem sempre é visível, mas que é absolutamente fundamental: a confiança. A ideia aqui é desconstruir aquela imagem um pouco idealizada da ciência para a gente entender como a confiança é, na verdade, central para a produção e validação do conhecimento. De um lado, existe essa imagem idealizada da ciência, não é? Um processo totalmente impessoal, transparente, onde tudo pode ser verificado diretamente. Só que na prática, a realidade é bem diferente. A ciência é feita por pessoas, então envolve julgamento pessoal, um conhecimento que não está nos livros, o peso da autoridade institucional e, claro, todo um contexto social. A verdade é que a prática científica real se baseia, e muito, em relações de confiança e autoridade. Então, vamos aprofundar um pouco isso. Como é que essa confiança opera lá dentro, no coração da comunidade científica? Bem, tudo começa com o conhecimento que cada pesquisador carrega consigo. E aqui entra uma ideia muito importante do filósofo Michael Polanyi, o conceito de conhecimento tácito. O que seria isso? Pense naquela intuição, naquela habilidade que um cientista desenvolve com anos de prática. É um tipo de saber que não dá para colocar no manual, não dá para descrever em regras formais. E justamente por isso, os pesquisadores precisam, necessariamente, confiar no julgamento e na habilidade de seus colegas. E essa ideia se conecta com o que Thomas Kuhn observou. Ele mostrou que o progresso da ciência não é essa linha reta, sabe? Não é só ir acumulando fatos um em cima do outro. Na verdade, a ciência funciona dentro do que ele chamou de paradigmas. Um paradigma é como uma grande moldura, um conjunto de teorias e suposições que uma comunidade científica inteira aceita. É o paradigma que define o que é uma pergunta válida, quais métodos são aceitáveis e, o mais importante, ele é validado pelo consenso da comunidade, pela autoridade das instituições, não apenas pela lógica pura e fria. E falando em autoridade, é bom deixar claro que isso não é algo abstrato, solto no ar. Pelo contrário, ela é bem concreta, formalizada e gerenciada por toda uma rede de instituições muito influentes. Que instituições são essas? Bom, estamos falando de universidades, das grandes revistas científicas, das agências que financiam as pesquisas, academias científicas, órgãos do governo. E aqui, pensadores como Robert K. Merton e Bruno Latour mostraram algo fundamental. Todas essas instituições estão mergulhadas em contextos sociais, políticos e econômicos. E esses contextos, claro, acabam moldando o tipo de conhecimento que é produzido. Isso significa, então, que a autoridade científica não é algo puramente epistêmico, baseado apenas no conhecimento em si. Ela é construída socialmente e institucionalmente. O que quer dizer que interesses financeiros, agendas ideológicas e até a busca por prestígio acabam, inevitavelmente, influenciando essa autoridade que atribuímos à ciência. Agora, se isso acontece dentro da comunidade científica, imagine para quem está de fora, para o público em geral. Aí, essa dependência da autoridade é ainda maior. O que se forma é uma longa cadeia de confiança. O conhecimento sai dos especialistas, passa pelos comunicadores e jornalistas, pela mídia, pelas escolas, até chegar ao público. Em cada elo dessa corrente, a confiança precisa ser depositada. E como bem observou o sociólogo Harry Collins, a confiança do público na ciência não vem de uma avaliação racional e direta das evidências. Quase ninguém vai ao laboratório checar os dados. É uma confiança mediada, indireta. Ela se baseia na crença em todo esse sistema de intermediários. Tudo isso nos leva a um ponto central, um dos pilares da imagem idealizada da ciência, a ideia de reprodutibilidade. Aquele conceito de que qualquer um, em qualquer lugar, poderia repetir um experimento e obter o mesmo resultado. Mas, será que isso funciona mesmo como uma garantia de objetividade? Vamos ver os limites disso. Veja só o título desse trabalho famoso de John Ioannidis, de 2005, Por que a maioria dos resultados de pesquisa publicados é falsa. É um título forte, não é? O que ele e outros mostram é que essa ideia de uma reprodutibilidade universal, na prática, muitas vezes, não se sustenta. É mais um ideal do que uma realidade cotidiana. E por que isso acontece? Existem várias barreiras bem concretas. Primeiro, os custos. Replicar uma pesquisa pode ser caríssimo e nem sempre há financiamento para isso. Muitas vezes, são usados equipamentos únicos, super caros e complexos. Em outros casos, os dados simplesmente não podem ser repetidos. Imagine um evento astronômico único, por exemplo. E, finalmente, em áreas muito avançadas, pode ser que existam pouquíssimos especialistas no mundo capazes de avaliar aquele trabalho.
Às vezes, os únicos especialistas são os próprios autores da pesquisa. Essa dependência toda na autoridade nos permite fazer uma analogia sociológica interessante, quase uma provocação. Se olharmos a estrutura, há uma semelhança funcional com a religião. Na religião temos sacerdotes, igrejas, textos sagrados e a fé na autoridade. Na ciência temos especialistas credenciados, universidades e revistas, artigos revisados por pares e a confiança na autoridade. A estrutura de validação do conhecimento é surpreendentemente parecida. E é exatamente sobre isso que o filósofo Paul Feyerabend falava. Ele argumentava que a ciência não é e nem tem como ser uma atividade totalmente livre de tradições, hierarquias e poder simbólico. Achar que a ciência está numa bolha separada de tudo isso é simplesmente não entender como ela funciona na prática, como uma atividade humana. Agora, um ponto importantíssimo. Reconhecer tudo isso, que a ciência depende da confiança, não significa dizer que ela é irracional ou arbitrária. Longe disso. O ponto-chave aqui é saber diferenciar autoridade de autoritarismo. São duas coisas completamente diferentes. Pense bem, a confiança social na autoridade é um mecanismo funcional. É o que nos permite viver em sociedades complexas, onde o conhecimento é super especializado e distribuído. Ninguém consegue saber e verificar tudo. Como dizia o sociólogo Niklas Luhmann, confiar é uma forma de reduzir a complexidade do mundo, é uma condição para a racionalidade social. A objetividade na ciência, como argumentou a filósofa Helen Longino, não nasce do gênio isolado de um indivíduo. Ela emerge de um processo coletivo, de uma crítica intersubjetiva que é institucionalizada. Não se confia numa pessoa infalível, mas sim num sistema que permite a crítica, o dissenso organizado e a correção mútua. Então, aqui está a distinção central. A confiança na autoridade é funcional. Ela se baseia em justificativas compartilhadas e está sempre aberta à crítica. É um sistema de competência distribuída. Já o autoritarismo é o oposto. Ele exige obediência cega, se baseia só no poder e na posição e é imune à crítica. Como dizia Hannah Arendt, o autoritarismo suprime o julgamento crítico. Fica claro, então, que a alternativa ao autoritarismo não é uma desconfiança absoluta em tudo. Um ceticismo radical onde cada pessoa tentasse verificar cada fato por conta própria seria simplesmente paralisante para a sociedade. Isso é algo que o filósofo David Hume já tinha apontado há séculos. O caminho, portanto, é um equilíbrio tenso entre uma confiança funcional e uma crítica permanente. E isso nos deixa com a grande questão, o desafio central. Como é que se cultiva uma confiança na ciência que seja, ao mesmo tempo, crítica e vigilante, mas sem ser paralisante? Como navegar nesse espaço delicado entre a fé cega, de um lado, e um ceticismo que corrói tudo, do outro? Encontrar esse equilíbrio é fundamental para que a ciência continue sendo o que ela é, uma busca racional e humana e, portanto, falível pelo conhecimento.